Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Carlinhos Villaronga por aqui, falando com você diretamente da província de Shizuoka. Seja bem-vindo a mais um episódio do Mochiori Podcast. Esses espaços de encontros, troca de experiências, né? Mochiori é a palavrinha que significa aí junta pratos. Então é o nosso momento de encontros, de gente fazer troca de vivência, troca de experiência, e todo mundo aprender e sair bem do outro lado. Começando aqui com a minha audiodescrição: garoto branco, magricela, olhos verdes, eu uso óculos. Acabei de fazer a barba, tá uma maravilha, porque meti a lâmina na minha cara e tá todo cheio de pontinho de sangue, uma maravilha, que coisa horrorosa. Mas estou aqui com o meu óculos, fone de ouvido, uma paredinha branca no fundo, com transmissão ao vivo pro YouTube, pra página do Mochiori Podcast no Facebook, é ótimo, né? Parece vovô japonês, né? No laranja, no cavalo, com a página transmitindo ao vivo para a página do Facebook do Mochiori, também para a Nabecast, e depois daqui a algumas horas você vai poder conferir isso lindamente lá no Spotify e nas demais plataformas de podcast. Eu estou aqui com companhia hoje: Patrícia Pinheiro, Joyce Nakamura, as meninas, as Chocho Girls. Sejam bem-vindas ao Mochiori Podcast. Como estão vocês? Tudo certo, Carlinhos. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, né? A gente estava conversando que estivemos aqui na última estação, agora chegando a primavera, aparecemos novamente para essa gravação, essa live, esse podcast maravilhoso. Muito obrigada. E aí, Joyce, a menina dos TikTok e dos Reels, como está você? Olá, estou bem, obrigada pelo convite. Eu gostaria de ser mais TikToker, confesso, mas não dá para ser tudo na vida, né, gente? Eu sou, seguindo o exemplo do Carlinhos, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou a Joyce Nakamura, uma mulher de pele branca, o cabelo tá preso, e ao fundo tem uma planta e um quadro com girassóis e alguns livros numa estante, parede branca. Acho que é isso. Muito bem, muito bem. Bom, então vamos lá. Patrícia, faz aí a sua audiodescrição. Então tá, mulher branca, cabelos castanhos, solto, na altura, um pouco abaixo dos ombros. Tô vestindo um casaco preto, uma blusa branca hoje, e ao fundo eu tenho um quadro com a minha cachorra linda, a Areta, que hoje ela tá aqui, então daqui um pouco ela dá um miado, um latido, ela quer conversar também na live com a gente. Muito bem, aqui inclusão e audiodescrição para a gente poder se comunicar melhor com os nossos ouvintes, a galera que acompanha no YouTube, mas tem deficiência visual ou baixa visão. Antes da gente continuar, vamos aqui ao espaço do nosso patrocinador, Projeto Tsuru. Saúde, bem-estar aqui no Japão. Se você quiser entrar aí numa jornada de autoconhecimento, também de autocuidado, é a oportunidade de você conversar com os psicólogos ou as psicólogas da equipe. É legal também que o Projeto Tsuru tem nutricionista, tem fonoaudiólogo. O interessante também é que o atendimento não é só em português. Então, se você tem um filho, uma filha, um neto, uma neta que domina melhor o japonês, tem profissionais habilitados para isso. Dependendo da equipe que está disponível no momento e com agenda, tem gente que atende, até onde eu sei, espanhol, japonês, tem inglês, enfim. Você pode entrar em contato e você consegue, né? Porque a gente tem aqui no Japão essa questão de, às vezes, o brasileiro casa com a filipina, ou a japonesa casa com o brasileiro, e a criançada fala do trocentos idiomas, e aí quando você precisa de um tempo de cuidado, nem sempre é fácil você encontrar, mas o legal é que a equipe do Projeto Tsuru tem profissionais habilitados para falar outros idiomas. Então, www.projetotsuru.com, e você pode aí entrar nesse processo de bem-estar, autocuidado, seja apenas por uma questão de desenvolvimento,
o que já é muito importante, né? Digo apenas porque quando a gente pensa em doença, né? Quando a gente pensa em a saúde, né, emocional, a gente pensa, a pessoa não está bem, mas a pessoa está bem, quer se desenvolver. Um acompanhamento aí psicológico é muito legal, mas se você estiver aí sofrendo de depressão, crise de pânico, angústia, crises de ansiedade, um acompanhamento psicológico pode ajudar você a elaborar tudo isso e você viver muito bem aqui no Japão. E isso é muito mais porque a gente quer que você fique bem. Hoje a gente vai falar sobre preparar a família para a volta às aulas, porque a gente pensa só na criançada, né? A gente pensa, preparar a criança, bota a mochila nas costas, bota a meia, tenta tirar aquele chulé horroroso que esses adolescentes têm e manda para a escola. Mas a verdade é que a gente também fica tudo estressado, angustiado. E eu vou começar aqui perguntando para a Joyce, que eu sei que a Patrícia é mamãe de pet, que daqui a pouco vai dar um pulão aí em cima da Paty. Mas, Joyce, você tem duas meninas que já não são mais meninas, são duas moças, duas mulheres, duas cidadãs brasileiras caminhando por esse Japão afora. Elas estudaram na escola japonesa desde pequenininhas, Joyce? Ou entraram depois? Como é que foi a jornada delas? A jornada escolar delas se iniciou no Brasil, né? Que quando elas tinham idade escolar, a gente estava lá. E aí elas estudaram até o 6º ano, 5ª série, que é o ensino fundamental 1, né? Anos iniciais. E aí depois, quando elas chegaram no Japão, ficou aquela incógnita. O que a gente faz, né? Educação, que aqui no Japão tem escolas para brasileiros, ou a gente vai colocar na escola japonesa. E aí elas, de acordo com a cidade que a gente mora, a cidade de Kosai tem bastante amparo para os estrangeiros brasileiros, acho que para os demais, de certa forma, também tem, peruanos e filipinos, né? Então aí a tentativa. E aí fomos instruídos pela prefeitura de que elas poderiam fazer um cursinho preparatório para ingressar na escola japonesa. E aí a família conversou, a gente conversou qual era a preferência delas, mas claro que a decisão era um peso de um conjunto todo, assim, né? Não, elas têm a gente tinha uma escuta para elas, mas aí os 4 conversando, então vamos tentar na escola japonesa. E aí elas cursaram na escola japonesa o 6º ano do Shogaku, que seria o equivalente aos anos iniciais do ensino fundamental no Brasil. Então, teve aí alguns meses para elas estudarem nesse módulo, eu diria, assim, nesses anos iniciais. E depois elas foram para o Chugaku, que aí é equivalente ao Brasil aos anos finais do fundamental. Quando aí, chega no Brasil seria a 7ª, 8ª e 9ª agora, né? Que na minha época era a 6ª, 7ª, 7ª e 8ª, 8ª. né? Eu fiz pré-primário, agora o pré-primário é a primeira, né? Sim, primeiro ano Peraí. É o ensino fundamental 1, né? E o ensino fundamental 2 no Brasil, hoje em dia. Sim. E aí, quando chega aqui no Japão, para entrar o que é equivalente ao ensino médio, que é o Coco aqui no Japão, tem que fazer uma prova, como se fosse um vestibular. E aí a gente conversou de novo a família, aquela reunião familiar, e aí, de acordo com as perspectivas e até pelo nível de proficiência da língua japonesa que elas tinham, elas optaram por fazer na escola brasileira. Aí elas fizeram ensino médio na escola brasileira, continuaram estudando o idioma japonês em curso paralelo, e aí concluíram o ensino médio na escola brasileira, que tem aqui no Japão, né, algumas entidades que são regulamentadas pelo Ministério da Educação e Cultura do Brasil. Então, assim, toda a grade curricular é baseada na do Brasil. Foi assim, né? É muito desafiador essa inconstância, eu diria. Pode ser olhado de uma maneira, nossa, mas foi um pouco para a japonesa, depois foi para a brasileira, como que mexeu com a cabeça delas. Cada família vai ter as suas decisões e ver o que é melhor, né? Como eu disse, a minha conversou e tudo correu bem. Concluíram esses anos escolares, assim, eu diria, com, claro, algumas dificuldades, mas foi importante para elas ficaram contentes, estavam felizes. A Patrícia tem quanto tempo de Japão, Patrícia? 7 anos. 7 anos, né? 7 anos. Nós estamos em 2023. Você chegou aqui em 2016, depois da crise mundial, né? Sim. Eu cheguei aqui em 2003. No finalzinho de 2003, né? Para quem já ouviu essa história, eu pisei no Japão no dia 23 de dezembro. Meu primeiro dia de trabalho foi 25 de dezembro. Presente de Natal. Maravilha. Mas, enfim,
Aí a gente veio, como toda a família, né, inocente, imaginando que vai ficar 2 anos embora. Aí a gente queria esticar mais, não era só 2 anos. O Matheus estava com 1 aninho. Aí a gente trabalhou, colocou ele na escola. Imaginou que ele ia falar: não vamos colocar na escola japonesa, como a gente vai embora rápido, a gente não quer levar um japonês pro Brasil. Né? Não vai dar tempo dele trabalhar, de nada, vamos só colocar na escola brasileira e daqui a gente vai embora. Aí a gente tinha, na época tinha uma escola brasileira aqui na cidade que a gente mora, né? A Joyce mora na mesma cidade que eu, aqui pertinho de Hamamatsu. E aí veio a crise mundial. Na época, escolas brasileiras, nas estruturas que tinham na época, eu acredito que as mensalidades variavam de 40 a 50 mil. E aí, quando veio a crise, que a coisa apertou muito para todo mundo, a escola japonesa é aquela taxa mais baixa, ainda tem aqueles auxílios, aquela coisa toda. E a gente acabou indo conversar com a prefeitura e mudou ele para a escola japonesa por uma questão de que o orçamento não dava mais, né? E todo o trabalho, eu lembro que eu fiquei alguns meses que quando eu trabalhava 5 horas por dia, eu chegava até cansado em casa, porque a média era de 3 a 4 horas de trabalho. Eu entrava às 8, saía às 11h30. Meio-dia, quando ia até 1, 2 horas, a gente chegava até cansado. Então, encolheu muito o orçamento, a gente passou para a escola, ele entrou na escola japonesa no meio da 4ª série. Então, hoje a gente está aqui para conversar sobre preparar a família para a volta às aulas. Na verdade, ele não parou as aulas, só que ele começou um processo novo onde a gente não estava preparado para isso. Foi pego meio no susto, porque a gente chegou e a grana encolheu, a gente vai ter que dar um jeito, né? Então vamos para a escola japa e a gente se adapta. Foi bom, né? Ele cursou o 4º ano, 5º ano, 6º ano, depois o 1º, 2º, 3º do Chugaku, né? Que seria a 7ª, 8ª, 9ª série. Fez o colegial, que seria o Coco, né? Não sei o 2º grau, não sei como é que chama agora, confundo todos os nomes. Mas ele terminou, graças a Deus, tá bem. Recentemente ele conseguiu tirar aquela prova de proficiência em japonês, o N1, e agora está estudando para aquele TOEIC, não sei como a pronuncia, mas aquele exame de inglês que é importante. Então, assim, eu estou feliz porque foi um processo. Mas naquele momento onde ele entrou, uma das coisas que para mim foi muito doida era a quantidade de coisa que eu comprava errado. Porque dá pra perceber, né? Quem tá acompanhando aqui na live e até na audiodescrição, eu sou um cara branco com um nariz grandão, né? Sou descendente de espanhóis, não tem nada de japonês no meu sangue, olhos verdes, e eu não tenho contato, né? Não tinha na época, né? A gente mora numa cidade pequenininha. Quando meu filho foi pra escola, eu acho que ele era não vou dizer que ele era o único brasileiro, acho que ele teve uma menina quando ele entrou e logo a menina saiu. Ele era o único estrangeiro da escola. Ou tinha? Não, tinha mais uma menina que ela era filha de japonês com russa. Então não tinha nada a ver com a nossa cultura, com contato. Ela era uma família bem japonesa, apesar da mãe ser russa. E ele? Cara, eu comprei tanta coisa errado. Aí tinha que comprar bicicleta, eu comprei bicicleta na cor errada. Mandava comprar régua, é igual no Brasil, né? Você vai na papelaria, escolhe aquela mais cheia de frufruzinho. Aí chega, não, essa régua não pode. Mas eu não pedi pra comprar uma régua, gente. Não, a gente pediu pra comprar régua, mas a régua que a gente usa pra escola. Eu falei, então, você não é uma régua de escola? Isso aí tava lá no balcão de coisa escolar. Não, mas não é essa régua. É a régua. Ô, gente, que régua? Ou égua, né? Que um pessoal lá acho que é do Pará que fala, né? E égua? E aí, como é que foi? Pra mim foi esse um pouco o perrengue, assim, eu não tava preparado pra esse processo. Né, já se passaram 15 anos, muita coisa mudou na prefeitura, como o Joyce falou, agora tem muito suporte, tem tradutor, tem um monte de coisa, mas foi muito desafiador para mim. E, Patrícia, agora assim, já se passaram quase 20 anos dessa minha experiência, um pouquinho mais, talvez, uns 15 anos, né? Em 2018, mais ou menos, que eu vivi isso. 2008, perdão, que eu vivi isso. O que você sente das famílias hoje, né? Um novo tempo, mas você aí tá em contato com os pequenininhos, tá em contato com o chocho, né? Tem contato com a galera do meio termo, com adolescente agora, chocho família, chocho adulto, tem chocho tudo, né? Depois a gente vai fazer todo o jabá do chocho, que o chocho agora é muito chique, muito abrangente para borboletinhas e borboletões. Mas como é que você sente, né, a parada com as famílias hoje, assim? Mudou muito da minha experiência maluca de comprar bicicleta e régua errada ou tá no mesmo atoada ainda? Olha, enquanto tu falava, eu lembrei do caso de uma mãe que esses tempos eu estava conversando, ela faz uma mentoria, né, conosco, e ela justamente falou isso, que o filho foi entrar para a escola japonesa, primeiro ano, no ano passado,
E ela muito preocupada em oferecer todo o material, né, e que nada faltasse para o menino estar sempre igual com todos os colegas e tal. Mas ela comprava as coisas erradas. E aí ela dizia assim, chegava e não era daquele jeito, mas e ela ligava lá e dizia: "Por favor, me ensine como que é, qual é o modelo, me mostre, porque eu quero que meu filho esteja certo, né, que ele não fique não seja deixado de lado ou fique sem material, ou fique sem fazer a atividade porque está sem material". Então isso ainda acontece, né. E eu acho muito interessante, porque apesar da estrutura que existe, né, para atender os estrangeiros hoje, uma coisa muito simples que a escola poderia fazer, além dos materiais que já existe, é um manual com a lista dos materiais escolares, por exemplo, com fotinho, com uma simples fotinho, né, de colocar lá um modelinho, e isso ajudaria muito, economizaria, as famílias seriam mais assim práticas, né. Só que são detalhes que às vezes a gente não pensa, a escola pensa: "Ok, existe a lista do material, eu vou traduzir e tá tudo certo", mas essa questão cultural brasileira, né. Ah, no Brasil a gente quer a coisa mais fofinha, mais, bonitinha, mimadinha e tal, para oferecer, porque também é uma questão que eu lembro quando eu ia para a escola, muitas vezes não era tudo, mas às vezes meus pais, quando a gente ia comprar material escolar, meus pais chegavam e diziam assim: "Ah, isso você pode escolher, qual você quer?". Então, o estojo, né? Tinha vários tipos de estojos, eu pegava sempre o mais bonitinho, o mais kawaii, cheio de coisinhas e tal, de menininha. E a gente tem isso. Muitas vezes os pais levam as crianças e falam: "Ah, o que você quer, escolhe aí dentro dos cadernos ou dentro dos lápis, enfim". E aí a criança vai escolher o que é mais fofinho. Só que não é o padrão da escola que a escola pede. E a gente fica sem saber, né? Então, essa é a primeira coisa, e até fica uma sugestão, de repente, para os tradutores. Se já tiver escolas que fazem isso, que coloquem fotos, gente, até divulguem, né? Isso seria muito útil para toda a Eu lembro comunidade. que eu sofri muito com aquelas coisas daquele negócio de saquinhos. Aí vem aquela lista, aí tá escrito assim, era uma tradução mais ou menos assim, eu não lembro, tá? Minha memória pode tá falhando aqui e eu sendo injusto, inclusive, com a equipe de tradução. Mas na minha cabeça o que ficou registrado era algo assim, o saquinho do paninho. O saquinho sei lá, dos pratinhos, do copo. O saquinho das coisas de arte. O saquinho, eu falei, meu Deus do céu, que raio de saquinho que é? De plástico, é grande, é pequeno. Aí tinha lá, tipo, paninho de limpeza. Aí você vai lá no Home Center, escolhe um pano, uma toalha, sei lá, e manda. Não é isso. Mas tava lá no produto de limpeza. Não, mas não é esse paninho. Aí que eu fui perceber com o tempo, depois de comprar um monte de coisa errada e ficar usando em casa, de que pra eles é tão natural, porque assim, né, quem chegou agora no Japão e tá tendo contato com o Chocho, fazendo a mentoria, Japão usa as mesmas coisas na escola, eu acho que desde que acabou a guerra. Acabou a guerra, o povo usava uns negócios e usa até hoje. Então é aquele negócio que na cabeça da nação japonesa, pra que eu preciso explicar um negócio que minha avó usou, Que os eu pais usei. usaram, os irmãos mais velhos usaram, todo mundo vai usar. Não precisa explicar. Quando a gente fala paninho de limpeza, não tem ninguém nessa nação que não sabe. Aí chega a gente, né? Os que vieram lá do outro lado do mundo e fica perdido. E foi uma experiência assim. A gente se divertia ao mesmo tempo que às vezes a gente ficava irritado. Porque, pelo amor de Deus, eu sou o único estrangeiro nesse contexto. Como é que eu vou adivinhar o que é paninho para limpeza? Eu chego lá no Home Center, tem 50 paninhos que eu posso usar para limpeza. Como é que eu vou adivinhar qual que é o que a escola quer? E aí você não tem nem vocabulário em japonês. Na época não tinha, né? Smart. Hoje você tem foto, né? Uma mãe japonesa bate uma foto, fala: olha, é isso aqui. Ah, esse aí. Aí você bate a foto do telefone, né? Fala, eu quero esse pano, tia. Chega lá no Home Center e fala assim: senhora, esse pano. E passa o telefone assim na cara e vai. Mas foi divertido, às vezes irritante, às vezes muito frustrante tentar resolver as coisas pro filho e não dar certo. Aí eu senti, aí eu quero ouvir de vocês como é que vocês percebem isso na lida com as crianças que vocês têm. O meu filho ficando constrangido pelos meus erros.
Porque, sei lá, tá todo mundo com tênis tipo A e só ele com tênis diferentão que o pai comprou errado e a escola autorizou ele usar, mas é o diferentão. Aí tá todo mundo com o paninho tamanho A e ele com o paninho diferentão porque o pai comprou errado e a escola falou: ah, não gasta dinheiro agora não, vai, usa esse mesmo. Tá todo mundo com a sacolinha de esporte, sei lá qual, e ele tá com a diferentona que o pai comprou a mochila errada, mas a escola falou: ah, vai com essa agora mesmo. E como é que vocês sentem a criançada nessa questão eu vou chamar aí, dos constrangimentos por conta da mal compreensão, dos pais não entenderem a cultura? Como é que a molecada sente isso na impressão aí, na percepção de vocês? Eu, assim, acho que a gente tem a intenção, né, baseado nas nossas vivências e no que a gente acompanha e contribui com a comunidade nos trabalhos que a gente realiza. Eu, enquanto educadora, não acho que a gente vai conseguir alcançar como que a família se prepara, mas a gente está fazendo isso. Na nossa época, tanto na do Carlinhos quanto quando as minhas filhas foram, não tinha um podcast discutindo a respeito desses temas. E eu acho que discutir, conversar, vão trocando informações. Eu já tive um suporte da comunidade que o Carlinhos não teve na época. Porque na época eu lembro de mães oferecendo roupa para me ajudar. Olha, aqui você vai encontrar essa bolsa para comprar de um preço mais acessível. Então, eu tive esse suporte. Mas ainda assim, como o Carlinhos está dizendo, como que a gente sente das crianças que a gente acompanha, do que a gente sabe das famílias, eu acho que aí até um pouco mais extensivo. A maior queixa, eu acho, é a frustração das crianças por estar assim meio desajustado, de repente, porque o pai não entendeu alguma coisa, não compreendeu, é porque além dele estar diferente naquele contexto, de que o pai não conseguiu cumprir algo que era necessário, quando ele, que está na escola, vivendo aquela situação de estar, né, assim, diferente, aí ele vai reportar, de repente, para o pai ou para a mãe, e ele não é ouvido. E aí, por mais que às vezes tenha uma impossibilidade, como você falou, que o próprio professor dizia, poxa, fica com esse que já gastou dinheiro, não vai gastar dinheiro de novo. Esse não é o que a gente queria, mas esse supre, esse serve. Só que aí a criança, se ela se sentir acolhida, pelo menos em casa, talvez ela tenha um fortalecimento para enfrentar a situação na escola. Só que às vezes quando ela vai chegar para a família reportar isso, poxa, não era esse, né? A criança nem de repente está pedindo para trocar ou para substituir, mas está falando, poxa, compramos errado. Se é uma família que tem uma maior compreensão ou um diálogo mais aberto, a família vai falar, poxa, o que a gente vai fazer agora? A própria criança vai dizer como que ela está sentindo aquilo. Mas aí o pai vai falar, para de frescura, vai usar esse. Super sem nem entender a situação. Pelo menos ouvir, eu acho que já acolhe muito. Então, eu acho que não tem uma escutativa dos pais, porque o pai também já está, eu fiz o meu melhor, eu já comprei esse. Então, como que eu posso fazer outra coisa? Vai ter que se virar com esse Você mesmo. Na minha época, falando. É exatamente a frase que me na veio minha na época não tinha cabeça. Na nada minha disso. época eu nem tinha isso, você tá reclamando, que caramba. Tá reclamando de boca cheia. Isso. A gente tem que escutar os nossos filhos, porque pelo menos esse diálogo. Nossa, sabe? Eu lamento, filho. Putz, como que a gente vai fazer agora? Em casa, sei lá, esse mês a gente tá sem dinheiro. Eu vou lá conversar com a escola. Ah, não. Às vezes até a própria criança pode trazer uma resolução. Ah, eu vou ver o que a gente faz. Eu vou ver uma outra forma, buscar uma saída juntos. A gente fica muito nesse lugar de dizer, né? Na minha época não tinha nada disso. Se vira aí com o que tem, porque a minha parte eu já fiz. Pô, que chato. Exatamente, né? E pensando assim um pouco na questão da frustração das crianças, é interessante a gente ouvir como a Joyce está falando, né? Porque quando eu falo, olha, minha filha aqui está frustrada. Quando eu falo, eu acabo expondo o que eu estou sentindo, né? E dizendo, olha, a situação está assim, está assada. E aí explicar para a criança que também, assim, tá tudo bem, é só um tênis ou é só um estojo e tal. Daqui um pouco o pé vai crescer no meio do ano, vai trocar, sabe? E a gente entender que nem sempre as coisas a gente vai estar dentro do padrão, né? Esses dias eu estava ouvindo de uma criança que ela dizia assim, por que todo mundo olha para mim quando eu entro num lugar? Por que todos os japoneses olham para mim? E aí ele é bem claro, ele tem um olho claro e tal. Aí eu disse assim, por que você acha? Ah, porque eu sou diferente.
E você gosta de ser diferente? Você gosta do jeito que você é? Gosto. Eu sou bonito? Ah, então tá bom. Tem algum problema as pessoas te olharem? Não. Então, a gente muda a percepção, né? Qual é a questão? Ah, tudo bem que a escola, ela já exige um padrão. Eu entendo isso. Mas se aconteceu, né? De comprar alguma coisa trocada e a própria escola dizer, não, pode ficar e tal. De expor isso para a criança. Olha, de vez em quando a gente vai ser diferente e tá tudo bem. Eu acho que a cultura, o sistema educacional, ele oferece uma questão do padrão, porque ele está preparando gente para ir trabalhar e, tipo, é isso, gente. Trabalha, aceita e é desse jeito. E é todo mundo igual, né? O sistema escolar japonês é assim, e sempre foi, desde da guerra, como o Carlinhos citou, provavelmente usa-se as mesmas coisas e ainda vai usar. Mas é ao fato de que nós, como estrangeiros, né, como pessoas que viemos para cá, é uma opção a gente vir para cá. É uma opção colocar o filho na escola. Às vezes é uma opção um pouco forçada, como a questão econômica, né? Mas assim, mesmo assim existe a opção da escola brasileira. E eu vejo muito como uma oportunidade. Que bom que existe a escola japonesa, né? Que as crianças podem ter essa oportunidade de aprender o japonês, aprender o idioma e aprender a viver numa cultura. E aprender também a se frustrar por causa de um tênis. Se na nossa época nem tinha tênis, a gente tinha que ir, sei lá, com o quichute. Vocês lembram do quichute? Conguinha! Uma coisa que eu lembro muito a minha mãe falando, ela dizia assim, quando eu era pequena, eu reclamava alguma coisa, ela dizia assim, Patrícia, agradece porque tu tem 1 ou 2 pares de tênis. Eu ia para a escola de chinelo. E aquilo ficava assim, eu ficava, meu Deus, como assim a minha mãe ia de chinelo? E uma vez eu perguntei para ela assim, mãe, mas tu ia no inverno de chinelo? E ela disse sim. Então, olha a evolução que a gente tem, né? Os nossos pais passaram por... Era muito mais difícil, a gente já teve mais condições, os nossos filhos estão tendo mais condições. E tá tudo bem, eu vejo assim que às vezes a gente se preocupa tanto em estar dentro do padrão, mas a vida, ela não é padronizada. E a gente precisa ensinar aos nossos filhos que, apesar da escola japonesa ensinar e seguir um padrão, a gente pode, sabe, ser um pouquinho diferente. E é positivo isso pra gente. E no futuro vai reverberar de uma forma muito intensa, sabe? As crianças brasileiras, as crianças estrangeiras aqui no Japão, elas têm muitas oportunidades. Só que, assim, a gente sempre vê a curto prazo. A nossa visão é muito curta, é muito aqui, né? O que está acontecendo agora. E no futuro, como que vai ser? Então, olhar para essa possibilidade de ensinar a criança a lidar com essa frustração, eu também vejo como uma forma positiva. Você falou de visão de curto prazo, enquanto você estava falando, eu estava lembrando de que na hora que eu estava vivendo essas coisas, era frustrante, né? E era frustrante, e eu vou dizer que tinha, inclusive, para mim, a sensação de medo, por perceber a minha impotência, porque eu não tinha referências, eu não tinha o que fazer. Eu tinha que viver aquilo junto com ele. Era ruim para ele e ruim para mim, porque ele não dominava o idioma, nem eu, né? E ele chegou na escola japonesa sem falar nada de japonês. Ele estudou metade da 4ª série, estudou a 5ª. Ele foi começar a ter um desenvolvimento escolar assim na 6ª, porque ele chegou no meio da 4ª série estudando os ideogramas da 1ª. Ele tinha que estudar, na 4ª série ele estudou os kanjis da 1ª e da 2ª. Na 5ª série ele estudou os kanjis da 3ª e da 4ª. E na 6ª ele teve que estudar da 5ª e da 6ª. Dobrado. Então foi um processo, né? Ele chegar o caderno em casa, cheio de carrinho, cheio de bolinha, cheio de desenho. Aí você fala, filho, o que você estudou? Aí você pegava o caderno, era só desenho. Aí a professora, tinha uma tradutora lá, ela chamava e falava pra gente, falou, olha, tem que entender que é difícil pra ele. Imagina ele estar sentado nessa sala, onde ele não entende nada o que está sendo falado. Nada. Se não é que ele entende alguma coisa, ele não entende nada. Ele não entende o idioma,
Ele não entende a matéria, ele não entende os códigos da sala, ele não entende a rotina, não entende nada. Ele acabou de chegar de uma outra escola, de um outro país e não entende o idioma. Ele falou, não tem como exigir que ele entregue um caderno decente no final do dia. Até a professora e junto com a tradutora falavam com a gente, falaram, calma, faz parte. O desafio para ele agora é, copia tudo. Não interessa se você está entendendo ou não, copia. Que meio que por osmose no caminho você vai aprendendo alguma coisa. Copia tudo. Aí a primeira coisa que ele começou a se sair melhor, como acho que muitos brasileiros nesse processo, é matemática, né? E matemática tem número no Brasil, tem número aqui também. Aí você olha, vai raciocinando, né? Não entende nada do que a professora tá falando, não entende enunciado, mas com o tempo se acostuma e vai começando a resolver. E aí ele foi entregando os exercícios de japonês, do tal do kakitori, né? Que é a questão de você ficar fazendo caligrafia. E foi. Mas ouvindo você, Patrícia, falar, realmente, né? Visão de curto prazo. Eu falei, meu Deus, será que eu vou sobreviver? Será que meu filho vai se formar? Meu Deus, o que vai dar esse negócio, né? E hoje eu tenho um filho que, graças a Deus, está se preparando para falar o terceiro idioma. Não só o segundo, né? Ele fala português, lê, escreve, conversa com a gente em português, faz uma tradução simples, né? Ainda que o vocabulário seja limitado, mas consegue fazer uma tradução, lê livros em português, lê livros em japonês e agora já está se aventurando no idioma inglês. Então é legal. Essas meninas falam inglês também, né, Joyce? Sim, sim. Elas gostam bastante, estudam já desde o Tchugaku também. Acho que são há 5 anos que elas cursam inglês, num curso livre, né? Eu ia comentar que você dizia agora, né, que as frustrações do percurso e o desamparo, né? Eu fui perguntado outro dia como que eu me sentia com a vida escolar na escola japonesa, por mais que eu tenha tido muito apoio, suporte da comunidade, eu me sentia despreparada também, né? Eu sempre falo que as pessoas têm que tentar estudar o idioma e eu não fiz isso. Estou aí na caminhada ainda para desenvolver o japonês, mas é o básico de aconselhamento que a gente dá e na época escolar das minhas filhas eu não fiz. Só que aí eu penso assim que eu fico emocionada até quando eu escuto você falar que a professora e a tradutora davam apoio para o seu filho e te consolavam enquanto pai. Então, assim, que bom ter um profissional realmente preocupado com a vida escolar no sentido de que ele está vindo para a escola, é desafiador, vai ser ruim, porque você está horas sentado sem entender, vai querer desistir. E aí o que eu vejo hoje é que, às vezes, por ter algumas opções, tem um número maior de evasão escolar. Claro que na época tinha, e talvez a gente não computasse esses dados, né? Hoje, com a comunidade maior e mais recursos, dê para computar. Mas, quer dizer, por causa disso, você tem dificuldades em lidar ou desafios com a vida escolar na escola japonesa e, às vezes, por causa do orçamento, a escola brasileira não vai suprir, então você opta por não levar os filhos para a escola. E claro que cada família vai pensar no melhor, mas eu sempre defendo que a ida ao ambiente escolar, ou assim, a interação é tão importante. Então eu fico feliz que você concluiu, que você vê o seu filho, que deu continuidade. E acho que todo mundo devia assim pensar sobre isso, em lidar com a frustração. Cada vez que eu escuto assim sobre evasão escolar aqui do estrangeiro, né, o brasileiro, eu fico assim entristecida, né? Eu posso dar um aconselhamento, né? Conversar, mas é isso, assim, é muito triste perceber que pode ter essa. Eu não quero usar a palavra desistência, porque cada um sabe das suas demandas, mas assim, um interrompimento, né? Dessa ida à escola que é algo tão fundamental. E então, assim, eu fico feliz, porque o que a gente sempre aborda no projeto Chocho é isso, que se estava com essas dificuldades do seu filho, e você também, enquanto pai, tendo que lidar com a frustração, né, com o medo que você tinha, vocês tiveram amparo e se ampararam mutuamente, enquanto família, né? Conseguiu conduzir a situação. Porque é isso, a curto prazo é só a dificuldade que a gente vê, é só o desafio. Mas a longo prazo você nem acredita que você chegou aí. Aí, filho poliglota, 3 idiomas poliglota. Pois é legal você falar disso, né? Porque realmente, quando eu estava vivendo esse processo com o filho mais velho, que vai fazer 21 esse ano, eu acho que uma palavra que vinha muito na minha mente era o medo, né? Assim, o medo porque eu me sentia impotente, né? Você se sentia desamparada. No meu caso, eu me sentia impotente, né? E eu olhava, cara, assim, você quer ajudar, mas você não consegue. Depois, quando a lição começa a complicar,
Não tem condição. Eu falo, filho, eu não consigo ler o enunciado, não consigo te ajudar, eu não sei o que que é isso. Eu tive que aprender a lidar com a minha frustração pessoal, além dos desafios que eu tô vendo que ele estava passando, eu como pai, tava difícil para mim. No Brasil, pelo menos, você dá um jeito hoje, né? Você procura no Google, procura. Cara, eu não consigo nem procurar no YouTube, porque como é que eu procuro isso na internet? Eu não sei nem o que põe aí, eu não conheço, não consigo ler esse trem. Pai, como é que lê isso aqui? Eu falei, sei lá, eu não sei como é que lê isso, né? E essa impotência era ruim. E eu acho que uma coisa que também foi um desafio para mim, e eu queria ouvir um pouquinho a Patrícia o que que ela acha disso, mas expectativas, né? Que às vezes assim, tá ruim, mas acho que daqui 6 meses vai tá bom. E aí roda 6 meses e não tá do jeito que você tava. E aí você não sabe se você se cobra briga com a escola, ou se cobra a criança. E aí é uma situação meio ruim. E aí, Patrícia, como é que é esse negócio aí de família lidar com expectativa, do estudante ligar com expectativa? A gente fala muito no Tchotcho sobre isso, né? Sobre como que a expectativa e a realidade. Então a gente espera demais, né? A gente cria por ansiedade, por animação também. Eu acho que muito a gente confunde a ansiedade muitas vezes com animação, né? E no Tchotcho a gente coloca essas diferenças, né? Que a ansiedade tem aquela questão do medo e tal, e a animação é uma coisa, que legal que eu vou começar o ano letivo e tal. E tem com certeza a expectativa do pai e da mãe, porque eles esperam que o filho dê conta, eles esperam que o investimento tenha um retorno, né? Mas assim, quanto mais a gente espera, maior é a expectativa, e aí a conta não fecha, porque a realidade às vezes não vai ser tão alta assim, né? E o resultado vai ser frustração. Então, a ideia é justamente que as famílias elas baixem essa expectativa e entendam que vai ser difícil, né? Que vai ser, por exemplo, os primeiros anos de quem chega na escola, tanto no primeiro ano quanto ou a criança que chega no meio, né, no terceiro, no quarto ano, como foi o caso do seu filho, ou no sexto ano, como foi o caso das filhas da Joyce, é um processo que vai levar 2 anos para a criança entender o ambiente que ela está inserida, conseguir adquirir um certo vocabulário, uma gramática para se comunicar e também, assim, socializar, né? Tem crianças que já conseguem mais rapidamente, tem outras que não. Mas é um processo. Ninguém consegue. Olha, só um autodidata, ele assume o ensino o aprendizado de uma língua e consegue ter um retorno muito rápido, né? Um idioma ele demora para ser aprendido e falado e conseguido assim ter independência, né? Dentro desse contexto. E a criança que ou começa a escola ou chega no meio, ela precisa focar em japonês e a matemática ali, porque a lógica, ela é muito similar, né? Claro que, por exemplo, tem algumas contas, a forma que se faz a divisão é diferente do Brasil, então isso também é possível de aprender. Essa questão da divisão, sem querer interromper, mas já interrompendo, você já continua. Eu lembro que a orientação que eu recebi é não tente ajudar que você vai atrapalhar. Eu não lembro se eu recebi essa orientação da tradutora ou da professora. Mas ela falou, eu sei que é diferente no país de vocês, então não tenta ajudar que você vai atrapalhar. Ele precisa entender como é que a gente faz aqui, não adianta você ensinar como que faz lá. Porque ele vai ter que fazer na prova do jeito. Aí eu fiquei, caramba, não é verdade, né? Se eu vou tentar ajudar, eu vou atrapalhar. Perdão, Patrícia, manda ver. Mas, gente, é possível aprender. Eu aprendi. Eu cheguei aqui, uma vez eu vi uma conta de matemática, eu fiquei assim, meu Deus, como que é feita essa divisão? Como que é isso? E eu fui pesquisar, eu fui para o YouTube, olhei umas 3 ou 4 aulas e eu aprendi a fazer. Claro que com o tempo a gente acaba não praticando, e aí, volta e meia, se eu for fazer na forma, no estilo japonês, eu tenho que dar uma consultada ainda. Mas é possível a gente aprender, né? Então, assim, o foco é o idioma e a matemática. As outras coisas, as crianças, até, por exemplo, a Shakai, que seria Geografia e História,
é onde as crianças mais têm dificuldades, porque tem uma questão de interpretação muito grande, né? E também de história. As crianças não estão acostumadas com a história. E aí fica a dica para os pais, uma coisa muito importante: levem seus filhos a pontos turísticos do Japão, ensine a história do Japão, vá a museus, mostre monumentos de pessoas, né, que foram importantes, conte a história, veja filmes da história japonesa, porque a gente pode entender a história japonesa por uma outra perspectiva diferente da escola. E a criança sabendo é muito interessante, porque quando ela chegar na escola e ela ouvir o nome lá do fulaninho, do imperador e tudo mais, ela vai dizer, nossa, eu sei, esse fulano fez isso, isso e isso. Então, ela vai aprender. Não necessariamente conforme a escola ensinou, que aí eu acho que a dica da matemática não, a orientação da matemática não condiz com a orientação da história, por exemplo. Porque o mais importante é ela identificar os personagens e tal. Eu tenho um aluno do Chocho que ele trocou de escola, ele estava na escola brasileira e ele foi para a escola japonesa no 3º ano, e ele fala que assim, ele vai bem que ele está se desenvolvendo mais em japonês, né, que é o foco dele, matemática ele consegue entender, e ele gosta muito de Rika, que é ciências, né, e eu digo assim, me chama a atenção, porque Rika também é uma disciplina que necessita bastante interpretação, né, mas assim, a Rika, ela já é uma coisa que também envolve mais conhecimento geral, sabe? Dá para pesquisar no YouTube, a formação da borboleta lá, que eu sei que eles estudam, as plantas, então é um conhecimento mais gostoso, sabe? Do cotidiano, né? Do cotidiano, exatamente. E isso envolve as crianças. Então, para a relação dos pais de expectativa e realidade, entendam, vai ser difícil, vai levar tempo, mas não é impossível, né? Tem crianças que levam 4, 5 anos para conseguir dominar o idioma. E tá tudo bem, não quer dizer que o seu filho tem algum problema, não quer dizer que ele nunca vai conseguir, mas cada um tem seu tempo. Eu tive um participante do Chocho que ele foi para a escola japonesa, também chegou no meio acho que ele entrou no 3º, no 3º ano, se não me engano. E aí, os pais batalhando de todas as formas, assim, toda vez que ia na escola tinha uma reunião. Ai, mas não foi dessa vez ainda. Tinha reclamação que ou não fazia lição, ou esquecia as coisas, ou estava muito aéreo, né, e tal. Que precisava falar mais, que precisava se arriscar mais. Porque a criança também, ela chega na escola e ela dá uma travadinha, sabe? Tipo, não quero provar comida, não quero isso, porque eu não quero me arriscar. E ali eu tô num ambiente que tudo oferece risco. Mesmo 2 anos depois, ainda oferece risco, porque ela não se sente capaz de se expressar no idioma. E aí agora, no 3º ano dele, foi muito legal, principalmente no final do ano, porque ele conseguiu fazer algumas amizades com japoneses, e isso tem feito o desenvolvimento dele junto ao idioma e na escola aumentar. Então, ele está falando mais, ele está mais feliz, ele está participando de jogos, de grupos. Aí eu fui conversar com ele dizia assim, ele está no 6º ano, aí ele dizia assim para mim, agora tá legal e tal. E tem umas coisas que eu não sei como que fala, mas aí eu pergunto, Nani Kore? E aí os japoneses me ensinam. E eu falando para ele, é isso aí, é exatamente isso. Você acha que eu não pergunto? Você acha que a sua mãe não pergunta? Todos nós. Mas a gente vai aprendendo na prática e vai se tornando mais gostoso. Aí, esse aluno, na verdade, ele acabou de se formar no 6º ano, ele vai para o Chugaku. E ele falando assim para mim, mas vai ser muito difícil o Chugaku e tal. E eu conversei com ele e disse assim, pode ser. É bom que tu saiba que vai ser difícil, mas que você é capaz. Você venceu o Shogaku. Você conseguiu. Então, vamos pensar que você está adquirindo um idioma, a visão de novo, né? O que você vai ganhar lá na frente? Quantas oportunidades você vai ter? Aí depois, conversando, ele disse assim, porque sabe o que eu vou ter no futuro? Eu vou ter um combine. Aí eu disse assim, nossa, você vai ser rico! Vai faturar muito dinheiro, porque na cabeça dele o combine deve ser uma máquina de dinheiro, né? E isso é muito legal. A expectativa
ela existe ansiedade, existe medo, existe animação também, porque é um momento escolar, né? Tanto, por exemplo, começar o primeiro ano do Shogaku, a finalização do Rokunen, ir para o Chugaku, né? O Koku também. Todos esses períodos são períodos para celebrar o início e o fim. Lá no meio, a gente vai ter várias ondas e vai se afogar e vamos de novo, respira, vai mais uma vez, sabe? Então, assim, não vai ser um mar de flores, nada, mas é possível, sabe? E no meio disso, uma coisa que eu gostei muito enquanto tu falava, Carlinhos, tu disse assim, foi divertido comprar as coisas erradas, sabe? É a gente se divertir nesse processo, é a gente aprender. Eu fiquei curiosa, uma vez eu estava conversando com um menino e ele foi falar que ele estava com dificuldade em divisão, e eu falei assim, como que faz? E peguei o livro da escola para ver. E eu fiquei muito curiosa como que fazia aquilo. Aí eu fui pesquisar. Eu disse, não, vamos ver aqui no YouTube como que faz esse negócio. E aí foi que eu aprendi. Então, a gente também, como adulto, como pai e mãe, ter curiosidade. Eu não consigo, realmente, eu não consigo ler o enunciado, eu não consigo explicar. Mas hoje, que bom que existem tantas ferramentas e recursos que nos ensinam, seja o Google Tradutor, que vai lá, a tradução não sai perfeita, mas a gente tenta. Porque eu vejo assim, na verdade, a escola, ela não está interessada que o aluno tire 100. Ela está interessada que o aluno demonstre justamente o interesse, o esforço. Porque quando o japonês vê que tu está se esforçando, para ele significa muito. Então, assim, por mais que o filho não tire Hyakuten na prova, se esforça, é gradativo. Não adianta a criança estar lá tirando 10 e queira que o filho tire 100. Não adianta fazer promessa, querer dar dinheiro, oferecer para ir para Disney e tudo mais. Vai entender que do 10 vai ir para o 15, vai ir para o 25, e é gradativo essa evolução, né? E comemore até quando errar, até quando o filho chegar em casa e chorar e tal. Chora junto, sabe? Tá junto. Eu acho que esse processo faz parte. Mas a minha grande pergunta e a minha motivação é a visão de longo prazo. O que a família vai ganhar? O que essa criança vai ganhar? Aprender 2 idiomas, aprender 3 idiomas, como é o caso dos filhos de vocês. Daqui um pouco é um 4º idioma, um 5º. São muitas portas, gente. Eu acredito, assim, que para mim, quanto mais uma língua eu adquiro, mais portas se abrem. Então, porque aí eu não fico só no Japão, eu não fico só no Brasil, eu posso explorar, né? Sentadinha na minha casa, com o computador, eu posso trabalhar online e atender muita gente. Só que é visão. A gente precisa trabalhar isso com as famílias, né? Essa visão de que não é assim, meu filho está estudando na escola japonesa e ele vai ter só a faculdade ou vai trabalhar só numa empresa japonesa. Não, existem muitas possibilidades. Ele pode morar aqui no Japão e nem trabalhar para uma empresa japonesa. Ele pode trabalhar para outras empresas do mundo inteiro. Eu acho, assim, só pegando o gancho do que a gente estava conversando, a Patrícia fala muito bem sobre isso, que a visão e a longo prazo são inúmeros benefícios, né, de você poder, assim, celebrar as conquistas do seu filho, incentivá-lo, mas enquanto vocês falavam sobre a conta, né, e da impossibilidade, às vezes, de ajudar por causa, né, da língua, eu penso que uma frase que me veio à cabeça é também muito ajuda quem não atrapalha, porque não sei se a tradutora ou a professora diz para o Carlinhos, não vai lá fazer esse cálculo aí que é diferente. Então, nesse sentido, né, para nós enquanto imigrantes, para mim enquanto mãe, pensando nessa frase que muito ajuda quem não atrapalha, eu preciso estar participativa da vida escolar do meu filho, com certeza. Eu preciso, da melhor forma, buscar interesses, levando a museus, conversando sobre, aqui nesse ano, na era Meiji, sei lá, né, meu marido que gosta muito dos documentários, não é muito a minha praia, mas dialogar sobre isso. Quantas vezes eu ouvi eles falando, o pai viu esse documentário, eu tive aula sobre isso, pai, de história. Então, quer dizer, apesar da impossibilidade do idioma do meu marido, ele tinha a temática para discutir e fazê-las terem o interesse em buscar. Então, muito ajuda quem não atrapalha, porque às vezes o pai confunde
que ele tem que dar um apoio para o filho e muitas coisas ele quer resolver pelo filho. E aí, enquanto imigrante, o que acontece em alguns momentos? A gente, latinos apaixonadíssimos, a qualquer desencontro, às vezes é um desencontro de informação, às vezes é uma questão da conduta da escola, a gente já acha que está sendo negligente com o nosso bichinho, que está de perseguição com o nosso filho ou filha. E aí a gente quer meter em alguns momentos os pés pelas mãos por uma resolutiva, ao invés de fortalecer o nosso filho para que ele perceba como que ele vai lidar com algumas questões. É claro, não estou dizendo com isso que há casos que não tenham que ser observados mais de perto e que realmente o pai e a mãe não tenham que ir até a escola. Já fui, viu? Já fui algumas vezes. No entanto, às vezes pode ser que você vai atrapalhar o seu filho até ter a autonomia e conseguir resolver algumas questões que são dele ou desenvolver algumas habilidades que você tem que fomentar em casa, mas que no ambiente escolar é ele quem vai fazer. Ah, Joyce, mas como que é isso, né? Você está dizendo que eu não posso lá ajudar meu filho, dar uma mão? Pode e deve, mas você não está o tempo todo. Quando a gente leva para a escola, está num momento que tem outras pessoas com a responsabilidade. A gente pode estar fazendo de igual para igual com essas pessoas, mas às vezes a gente mistura alguns conflitos que nosso filho tem e a gente, assim, faz uma dimensão ainda muito maior, que talvez se a gente tivesse instruído ele e conversado com os responsáveis na escola, teria sido de uma outra maneira. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, talvez esteja um pouco confuso para quem está assistindo ou vai assistir depois. Vocês acham que faz sentido isso que eu estou falando? O que você acha sobre isso, Carlinhos? Eu acho que eu me irritei muitas vezes e como um bom sanguíneo que sou, com um tempero de colérico, dá aquela fervida e você quer bater boca. E muitas coisas... Eu vou fazer uma vírgula aqui, porque eu tenho uma crença pessoal que boa parte das doenças de saúde mental que a gente tem aqui é justamente por ser imigrante, assim, na comunidade brasileira. Porque a gente está o tempo todo naquela tensão de saber se a gente está sendo olhado como um igual ou se está sendo tratado com preconceito. E assim como um bambu, que se você ficar dobrando ele o tempo todo com ele dobrado, uma hora ele começa a trincar. Pode ser devagarinho, mas a trinca dá. Eu tenho uma impressão pessoal de que parte do sofrimento de saúde mental, seja depressão, crise de ansiedade, é por essa tensão constante da gente nunca saber se a gente está sendo tratado como um cidadão, de igual para igual, ou se está sendo tratado como o diferentão que não faz parte da galera. E eu levava esse sentimento também para dentro da relação escolar. Com tradutora, com professor, com um amiguinho. Ah, sofri tal coisa. Ah, certeza que é preconceito, tá se destratando, porque é difícil, né? Porque até onde é realmente questões culturais, que eu não estou dizendo nem que sejam questões positivas, né? O bullying é uma questão muito negativa e que está infestado, né? Uma epidemia na cultura japonesa, é um câncer que tem nessa cultura que precisava de cura. Na nação japonesa seria muito melhor sem esse bullying estrutural. A gente tem aquela maldita mania de ter o jeitinho brasileiro estrutural, né? Que é uma desgraça de querer levar vantagem em tudo. A gente diz que isso é super bonito, mas é uma desgraça no Brasil isso. E aqui eles têm bullying, né? Cada nação tem a sua beleza e seu lado feio também, né? E aí, como é que você sente isso? Como é que você lida? Como é que você identifica quando realmente passou da linha da comunicação e entrou na linha do preconceito e quando tá só na linha da falha de comunicação, da incompreensão? Então, né, como um bom latino, né, com paixão à flor da pele, querendo proteger e querendo lutar. É um desafio que você aprende com os seus acertos e aprende com os erros também. Né? Eu acho que a gente aprende com os erros também nesse processo. Muita coisa você faz, você fala, acho que não devia ter ido por esse lado, que não era bem por aí. Né? E tem que saber, às vezes tem que... eu acho que assim, tem momentos que você se dá o direito de se expressar, inclusive até estourar, e às vezes você vai ter que ter também a maturidade de engolir o pepino e ir lá e pedir desculpa, falar, olha, desculpa ter ficado bravo, entendi errado, que eu acho que isso vai
azeitando a relação. Olha que expressão bonita. Eu quero resgatar algumas coisas que a Patrícia trouxe aqui, sobre a questão do aprendizado, de que ela falou que tem crianças que levam 2 anos, né, para a coisa fluir. E uma coisa que me disseram quando eu estava no meu momento de sofrimento com meu filho mais velho, nesse processo, meu Deus, aprende ou não aprende, será que vai, será que não vai? A pessoa falou assim, cara, você já parou para pensar que quando você era criança, ou seja, você nasceu num mundo onde todo mundo falava português. Você estava completamente imerso naquela cultura e você só conseguiu ter um diálogo decente por volta dos 5 anos de idade. Então, quando você cata uma criança que está crua, ela é um bebê. Ela acabou de chegar no mundo novo, ela acabou de nascer naquele contexto. Você exigir que em 6 meses, 1 ano, ela fale, é injusto com a criança também. Então vai com calma. Criança tem cabeça de esponja, mas cabeça de criança também não faz milagre. É processo. E aí eu lembro que nesse processo, bom, tá bom, tem um processo que pode demorar 2, 3 anos para a coisa engrenar. Aí um conselho que eu recebi é tenta identificar qual é a matéria que ele gosta. Que ele não vai conseguir se dar bem em tudo, que nem a Patrícia falou do menino que gosta lá de ciências. Tem criança que é paranoica com história, ótimo. Assim, tenta identificar qual é a que ele gosta. E foca nessa. Nessa, manda ver para que ele seja o melhor que ele pode naquela. Porque se ele encontrar motivação nas conquistas nessa que ele gosta, ele vai ter energia para encarar as outras que tá difícil para dedéu. Mas se ele for mal também naquilo que ele gosta, e ninguém conseguir ajudar ele bem naquela que ele gosta, ele não vai ter energia emocional para encarar o resto. E eu acho que foi um bom conselho que eu recebi, eu deixo para você aqui, papai, mamãe, vovô, vovó, tio, titia. Tenta identificar, né, aí no seu filho, na sua filha, no seu adolescente ou na sua criança, o que ele gosta, investe. Vai lá no Book Off, né? Mete as caras lá, compra um monte de livro usado lá por 2 moedinhas lá e manda ver, dá de presente. Depois joga tudo fora, que vai fazer o quê? Faz parte. Mas deixa ele fuçar, enfim. E falando dessa questão do aprendizado, conectando essas duas realidades, né, de que é um processo para aprender e tem matérias onde a criança vai bem e onde vai mal. Eu lembro que eu pegava as provas e vinha lá, de 0 a 100, 30. Aí eu falava, meu Deus do céu, para você ser medíocre no Brasil é no mínimo 60. De novo 25, 30, 15. Só que aí uma coisa que a escola me fez perceber, depois de um tempo de chega a prova com 0, chega a prova com 5, né? De 0 a 100, 5. De 0 a 100, 15. De 0 a 100, 20. De 0 a 100... Ela falou assim, vamos lembrar da jornada, depois de alguns meses de escola? Todas as provas antes eram 0. Depois começou a aparecer provas com 10. Agora tem prova com 10 e prova com 25. Agora tem prova com 15, com 25 e já está aparecendo algumas com 40. Aí, na relação escolar, apesar de ter pouco brasileiro, né, uma escolinha com poucos alunos, então tem seus desafios também, porque não estão tão acostumados a ligar com estrangeiros, mas me ajudaram a entender e falaram, olha, não tá ruim, tá tendo evolução. Eu falei, não, mas como evolução, cara? Menos de 6 é horroroso. Eu falei, esquece a nota que você quer. E olha o processo que está acontecendo. Ele tirava 0 em tudo. Agora tem prova que ele consegue tirar 15, não é mais 0. Tem prova que ele consegue tirar 30, não é mais 0. E já tem prova que ele está batendo no 45, 50, que não é mais 0 também. O seu filho está evoluindo. Não é no mesmo ritmo da sala, não é no ritmo que você queria, não é no ritmo que você achava, mas ele está evoluindo, então ele não está travado. O problema é se ele tivesse há 6 meses, 1 ano na escola e tudo 0 ainda, mas não é o caso. E aí eu acho que é uma outra coisa que eu queria compartilhar aqui, que eu acho que para você, papai e mamãe, talvez dar uma respirada e olhar um pouquinho o caminho, talvez ajude, né, a lidar com essa tensão. E eu conversei com a Patrícia e com a Joyce que a minha ideia nesse episódio, que está sendo gravado aqui com transmissão ao vivo, era trazer um pouco de conforto para você, papai, mamãe, vovô, vovó. É difícil, a gente sofre, a gente chora, gasta dinheiro que não precisa, a gente fica frustrado, fica bravo, fica maluco, perde os cabelos, e a gente queria aquilo, queria isso, queria, enfim.
Mas é um processo, né? Eu passei por esse processo. Hoje o meu filho mais velho, graças a Deus, está formado, sonhando se vai fazer faculdade aqui, na Austrália, no Canadá, para onde ele vai. Passou, né? Foi sofrido, teve que carregar uns pedregulhos, mas passou. Agora com o segundo filho, que é o menorzinho, né? Eu tenho um temporão, né? O mais velho vai fazer 21 e o pequeno acabou de fazer 8. Aí ele já pegou o processo desde o comecinho. Então ele já pegou lá na pré-escola japonesa, na crechinha, e veio andando. Aí eu já sabia qual era o saquinho, eu já sabia qual era a régua. Então foi um outro momento. E hoje eu posso, em algumas coisas, compartilhar esse conhecimento com um papai e a mamãe que não sabe. Então olha para esse lado positivo. Pode ser que seja um pouco doloroso para você o que você vai viver nos próximos meses. Mas vai passar, né? Vocês vão conseguir passar. Se você conseguir cuidar de você um pouquinho e cuidar do seu pequeno ou da sua pequena, ele também vai superar isso. E você ainda vai ter uma carga de conhecimento para poder ajudar uma próxima geração de brasileiros ou de, sei lá, peruanos, filipinos que estão chegando por aí, né? Você vai ter uma bagagem para poder acolher alguém, de repente aquele acolhimento que você recebeu ou até o acolhimento que você não recebeu. Você vai poder acolher e amparar e usar toda essa experiência para com o próximo, né? Até vou fazer uma vírgula aqui, não tem nada a ver, mas eu encontrei uma poesia recentemente, uma poesia espanhola, que ela tem um trechinho que ela fala: caminhante, o caminho não existe, o caminho se faz ao caminhar. E algum dia a gente entra aqui numa live, eu conto um pouco da minha jornada de história pessoal, mas teve coisas que eu vivi na minha infância, que eu vivi na minha adolescência, que eu vivi na minha juventude, que hoje, com os meus quase 45 anos, fazem sentido e me motivam, inclusive estar sentado nessa cadeirinha numa noite de terça falando com você. Então, eu não sei o que você vai viver, né, nesse ano. Pode ser que seja a sua preciosidade, o seu tesouro está indo para a primeira série. Ai, meu Deus, vai andar sozinho na rua. Tem caminhão do tamanho de um elefante andando na rua. Jesus, protege. Ou sei lá qual divindade você quer pedir a proteção. Mas vai dar certo, né? Vai dar certo, a família vai superar, vocês vão vencer. Como disse a Patrícia, se divirtam com o processo. Vocês vão meter muitos pés pelas mãos. Aprenda a rir dos erros, aprenda a rir de você mesmo, que vai bem. Joyce e Patrícia, para a gente encerrar, vocês acham que tem alguma coisa que era muito importante a gente falar e que ficou de fora, ou algo que vocês não querem deixar passar despercebido e vocês querem só reforçar, pontuar, enfim. O microfone é de vocês. Depois que vocês derem a reflexão final, já abri meu coração aqui, e a gente vai depois pro jabazinho, para vocês falarem da mentoria do Chocho, dos encontros do Chocho e aquela coisa toda da propaganda do Chocho. Carlinhos, eu gostaria de falar... Ai, gomei, Joyce! Imagina! Eu queria falar em relação à tua fala e à fala da Joyce anteriormente, algumas reflexões. Algumas, gente, prepara aí. Peraí, eu vou tentar ser sucinta. Em relação a ter inteligência emocional, né? O Carlinhos estava falando antes, assim, de ficar estressado, irritado, às vezes ter que ir lá e pedir desculpa na escola. Todo mundo, né? O momento escolar, a vida escolar de um filho, parece muito fácil quando a gente fala, faz assim, faz assado e tudo mais. Tem uma carga emocional muito grande, porque existem muitos sentimentos. Existe o sentimento da criança, da mãe, ou do pai. Então, assim, é muito intenso tudo isso, né? A gente tenta orientar, dar sugestões, mostrar que realmente vai dar certo e até mesmo trazer experiências, né? Como uma forma de olha, tenta esse caminho, tenta o outro caminho, não desiste, respira, descansa e vamos em frente. É preciso ter essa motivação, né? E a inteligência emocional, eu vejo que para esse processo ele é muito importante. Os pais precisam ter inteligência emocional, porque muitas vezes as crianças vão chegar com uma demanda, né, vão chegar mostrando seus sentimentos e vai afetar o pai e a mãe. E aí o pai e a mãe vai dizer, pela interpretação dele, pela cultura dele, dela, vai querer dizer, não, isso é preconceito, e eu vou lá na escola e vou decidir. E muitas vezes as crianças relatam que elas têm vergonha quando o pai e a mãe vão na escola fazer esse tipo de, não sei se é cena, né, mas assim, discussão, tirar a febre e tudo mais, e esclarecer.
né? Então é interessante a gente, quando recebe, quando ouve a criança, eu e a Joyce, a gente fala muito de ouvir mais, né? De dar voz para a criança e para o jovem. Receber isso, por mais que o sanguíneo esteja lá louco para quebrar tudo e o colérico também, né? A gente consiga lidar com as nossas emoções e pensar, respirar, respiração Teotio, e no outro dia, ou quando for possível, na escola, mas ir com o coração aberto, de chegar lá e dizer assim, olha, gente, eu vim aqui, eu gostaria de resolver, eu gostaria de ouvir da escola, né? Porque quando a gente vai já batendo, né, toda ação tem uma reação. Então, muitas vezes, aí sim a escola vai reagir com preconceito, vai colocar, não, mas o que o senhor quer falando? O seu filho faz isso e tal. E aí a comunicação fica muito, muito tensa, né? Muito difícil. Então, quando a gente chega de uma forma com o coração aberto, olha, meu filho relatou isso, eu gostaria de entender o que está acontecendo, posso conversar com o professor, posso conversar de outras formas, isso é mais saudável, tanto para o pai, para a mãe, quanto para a criança, quanto para a escola. E a comunicação se torna saudável também, né? A Joyce falou sobre justamente a criança ir lá e não o pai ir querer resolver tudo. Tem coisas que a gente precisa dar à vez. Eu tive uma experiência recentemente que eu estava com os alunos e um dos alunos tá nesse processo de se libertar do idioma, se sentir mais à vontade e tal. E a gente foi comprar um negócio e eu falei assim, vamos lá, agora você vai falar o japonês, né? O seu momento, o seu desafio. E aí a irmã dele querendo traduzir, ajudar, segura a emoção que ele vai dar conta. Então a gente precisa também, como a Joyce falou, né, deixar que em alguns momentos a criança dê conta e conversar com ela. Olha, até tal momento você consegue dar conta? Senão eu vou lá e vou interferir, senão eu vou lá e vou conversar, né? Porque senão, se a gente vai e bate logo de frente, chega lá, o que está acontecendo? São duas coisas. É o que a Joyce estava falando e o que o Carlinhos estava falando, né? De eu quero resolver, mas ao mesmo tempo a criança não consegue, não aprende a resolução de conflitos, a tomada de decisão, e também fica à mercê do pai e da mãe. Só que tem a vergonha por trás do comportamento do pai e da mãe explosivo, né? Isso é importante. Então, para mim, assim, inteligência emocional, gente, procurem, estudem e trabalhem essa fase da inteligência emocional. Tinha mais uma questão, mas agora fugiu. Se a Joyce quiser falar, depois eu retorno. Eu quero dizer que duas coisas eu acho que são importantes pontuar. Claro que a gente tem que pensar a longo prazo, a visão, a gente tem um planejamento da vida, o que a gente quer, mas tentar olhar também para o agora. E aí, para olhar bem para o agora e para o seu filho, é ouvir ele, uma escuta ativa, atenciosa. E aí o Carlinhos falou assim sobre o toque que alguém deu para ele, né? Olha, não é que o seu filho vai bem, incentiva, encoraja, porque ele vai, a cada conquista dessa disciplina que ele gosta mais, ele vai ter suporte emocional para se dedicar mais talvez às outras. Ele vai se sentir capaz. Então, muitas vezes, a gente vê que nosso filho não está bem na vida escolar, seja indo à escola japonesa ou brasileira, mas se ele tem em casa um ambiente que não deixa ele tão fragilizado, tanto com esse sentimento de incapaz que às vezes ele vai ter na vida escolar, porque eu tinha na vida escolar. Eu lembro que na infância eu fui fazer uma colagem, sei lá, na primeira série, e eu colei primeiro e pintei depois, gente. Ficou tudo rasgado, você fala essa história. Habilidade zero na escola. Nós que falávamos português, íamos na escola com a língua portuguesa, a gente tinha todo esse entorno em português, a gente às vezes sofria em matérias. Eu era medíocre, Carlinhos. Passava o C ali forçando. Se minhas professoras também não era bom, não. Minhas professoras me verem hoje, nossa, essa menina estuda hoje, olha. Então, tirando atraso depois que a gente ficou grandinho, né? Pois é. Isso, o seu filho também vai fazer isso. As minhas filhas, se elas tiverem oportunidade de alguém ouvi-las, quem as conhece, elas sempre falam, eu não era tão boa no japonês quanto eu sou hoje. Porque enquanto eu estava na escola, tinha diversas demandas
E aí depois, aquela obrigatoriedade, muitas vezes eu cobrava assim o conhecimento devido, cobrava de maneira assim inapropriada, e depois ao longo dos anos elas continuaram estudando. Então, proporcione para o seu filho o bem-estar dele e um reforço para o emocional, que os demais vão surgindo. Acompanhe a vida escolar, mas não o pressione, não seja como muitas vezes eu fui, sabe? Um pai ou uma mãe que só quer falar, você não faz nada direito. Tenta tirar essa frase, assim, de qualquer diálogo que você vai ter com seu filho. Então, acho que é isso. Pense no bem-estar do seu filho agora. E o bem-estar dele não é só na vida escolar. O reflexo de como ele vive na vida, na família dele, possivelmente vai surgir ao longo dos anos que ele estudar. Gente, eu lembrei. Uma dica, o Carlinhos estava falando da questão da disciplina, né, que a criança gosta. Então, por exemplo, assim, eu acho muito interessante isso, porque eu sempre comento com as mães e os pais. Se o seu filho gosta de artes, né, você pode oferecer que ele pinte, ofereça os materiais, né, as ferramentas, aí começa a trabalhar, por exemplo, os candis. Ele pode pintar os candis, desenhar os candis. Ele não precisa fazer cactori para mentalizar o candi, para memorizar. Ele pode desenhar, ele pode fazer o candi lá com várias coisas. Mas é interessante a gente aliar isso. Ah, o filho gosta de música. Tem na matemática, eu acho incrível, né? Tem muitas coisas legais na escola japonesa, que a matemática deles, a tabuada é uma musiquinha. E as crianças memorizam aquela tabuada de uma forma muito rica. Eu lembro que, por exemplo, a tabuada em português, ela é entediante, se a gente for ver, né? 2 vezes 2, nanã. E não, no japonês ela é uma musiquinha que se canta. Então, a gente pode oferecer o que o filho gosta, o que a filha gosta, né? O interesse, e adicionar os conteúdos da escola japonesa para que esse aprendizado também seja mais interessante e motivacional, né? Viu, gente? É por isso que Projeto Chocho tem cadeira cativa aqui no Diálogos Motiori Podcast. Meninas, pra gente ir pros... Diga, Joyce, se você quer completar? Não tenho, só estou também aqui emocionada, porque tem chance, gente. Então, eu fico muito feliz de ouvir vocês e de poder falar um pouco aqui. As famílias são incríveis também, quem está assistindo agora ou assistir depois, oportunamente, é porque está interessado. Você está interessado no seu filho? Vai dar certo. Muito bem, e é Com isso, certeza. gente, é isso. Então vamos lá. Para quem está interessado no seu filhote e quer ter um contato com a belíssima equipe do Projeto Chocho, por favor, façam o jabá de vocês, falem da mentoria aí, que vai ter com os mamães e os papais, os que vão começar agora com criança na escola, fala dos encontros do Chocho, fala do Chocho para grandão, Chocho para adolescente, enfim, manda tudo aí, pode falar, faz o jabá. Vamos lá, então. Encontros presenciais em Hamamatsu para crianças a partir de 7 anos de idade até jovens de 19 anos de idade, né? Encontros, temos o treinamento para pais, que é aquele pai, aquela mãe que percebe, ou aquele adulto que percebe assim, eu preciso trabalhar minha inteligência emocional, a minha comunicação, a minha autoestima, o meu processo de autoconhecimento. Tem o treinamento Chocho, né, para adultos, que a gente inclui pai e mães e a gente aceita todo mundo que quer evoluir. Temos também serviços online, né, que é a mentoria para os pais e para as mães que estão passando por dificuldades com seus filhos e querem trabalhar de forma individual, né? Então, é bem legal essa mentoria e tem muito sucesso. E a gente também tem o Chocho em forma online. Geralmente a gente atende quem mora mais longe, em outros locais do Japão, né, que a gente não consegue ir de forma presencial, que aí também vai de 12 anos de idade até 19 anos. E já vou deixar para Joyce as redes sociais, já que ela é a mulher dos Reels. Ai, gente, eu queria. Bom, você pode encontrar mais informações sobre o Chocho no @Projeto Chocho aí que está aparecendo na tela da Patrícia, é Chou, né? CHOU. E você pode ver os conteúdos que há tanto no perfil do Instagram quanto no YouTube, nosso canal. E você pode também seguir pelo Facebook.
Essas turmas, como a Patrícia falou, da idade, de 7 a 19 anos, nos encontros presenciais, são 2 grupos, de 7 a 12 anos e tem uma turma de 13 a 19. Eu costumo dizer que o projeto Chocho oportuniza para as famílias a chance de realizar ações preventivas. A gente pergunta muitas vezes, terapia, o que vocês fazem? Não, como a Patrícia tem dito, nós somos educadoras e a gente fala a respeito do desenvolvimento socioemocional, que vai trabalhar como? Como que eu lido com as frustrações do dia a dia? Agora, em abril, vai começar o módulo de adaptação escolar, porque a comunidade de brasileiros aqui que frequentam a escola japonesa estão nesse processo. Mas, nesse módulo, a gente também conversa sobre as adversidades que você teve na escola, que o seu filho, mesmo que frequente a escola brasileira, pode estar passando por algum conflito, alguma coisa que às vezes ele não se sente tão acolhido em casa, apesar de você conversar bastante com ele, que você está de parabéns, é isso que tem que fazer. Mas aqui, às vezes, sabe aquela sensação de nós, pais ou mães, temos que... Como é que se diz? Que casa de ferreiro, espeto de pau. Às vezes, eu sinto isso, que minhas filhas já são adultas, mas parece que quando eu tô falando, meio que entra por aqui, sai por aqui. Então, quando aí o amiguinho fala a mesma coisa e fala, mãe, não sabe o que me falaram. Dá agonia, né? Exato. Então, no projeto Chocho, nos encontros presenciais, tem a oportunidade de ouvir os demais pares, né, pessoas da mesma idade falando, além de estar ouvindo de 2 educadoras, que é um contraste às vezes, apesar de estar falando a mesma coisa que os pais, ouve de uma outra forma. E tem as mentorias online, como a Patrícia disse, segue lá nas redes. E, enfim, muito obrigada, Carlinhos, Patrícia. Eu sou suspeita para dizer algo do Projeto Chocho, porque eu sou, como colaboradora, eu que aprendo muito, eu que sou mais feliz e melhor por participar do Projeto Chocho e porque conheço o Carlinhos Villaronga, dá licença, na Becast Multimídia arrasando. Obrigada. Yeah! É isso, @Projeto Chocho. E @Nakamura Joyce para você também ficar sabendo quando tem episódio novo do Cotidianices Podcast. Fica a dica, acompanhe, que está muito massa. Eu acompanho, eu sou ouvinte fiel do Cotidianices. Gente, Carlinhos, deixa eu só fazer um comentário. Para quem quiser participar dessa turma agora, que a gente vai começar no sábado, dia 1º, sobre adaptação escolar, né? Pode entrar no nosso site ou nas redes sociais e mandar uma mensagem para a gente, tá? No site tem um formulário, o site é www.projetoshow.com. E aí, nas redes sociais, só manda uma mensagem que a gente vai conversar e vai organizar tudinho para vocês participarem. E Joyce, super colaboradora, ela é aquela educadora que se joga, eu sempre falo isso, assim, é muito interessante ver a Joyce com os jovens e com as crianças, porque ela realmente se joga, e eu sou muito, muito grata, assim como com o Carlinhos, essa parceria que a gente tem de ficar, para nós é um bate-papo gostoso, né, uma troca de experiências, mas para a comunidade também, o nosso intuito aqui, para a comunidade brasileira e estrangeira também, é trazer um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento e ajudar. E o Carlinhos faz um super trabalho, tanto com o Mochiori, né, quanto todos os outros podcasts que ele dá assessoria, que ele faz diversos projetos e tal, tá sempre arrasando. Então é muito bom estar conectado, né, com quem está assistindo e trocando essas experiências. Gente, contem conosco, entrem em contato e vamos continuar evoluindo aí como chochos. Muito obrigada, bem. Carlinhos. Bom, a gente teve uma galerinha aqui acompanhando a gente ao vivo. Eu vou orientar vocês do Chocho a entrar no meu canal do YouTube, porque a gente tem aqui um perfil que está fazendo perguntas, querendo entrar em contato com vocês, então vai ficar lá no comentário, tá? Obrigado para toda a galera que está acompanhando ao vivo. Então dá uma olhadinha que tem aqui, pedir como posso iniciar o processo, tá muito legal a conversa, parabéns, obrigado. Né, o pessoal mandou um oi aqui, então dá uma olhadinha lá no YouTube que tem recadinho e é para vocês, não é para mim não. Vamos lá. Para você que quer casar esse desenvolvimento socioemocional do Chocho com um acompanhamento psicológico, lembrando do projeto Tsuru, tá? Por que eu acho isso legal? Quando a criançada vai para a escola, às vezes a gente se depara com um filho ou uma filha que está dentro do espectro autista,
você depara com um filho ou uma filha que tem TDAH, você se depara com um filho ou uma filha que está sofrendo uma crise de ansiedade, que vai entrar ou está passando por um processo depressivo, né? Pode parecer frescura, mas com 9 anos vai ter depressão? Tem, gente. Tem criança com... Eu ouvi uma história essa semana num vídeo de um professor muito conhecido no Brasil, de uma área de estudo que eu acompanho, e ele falando que com 10 anos de idade ele estava no 6º andar do prédio, ele olhou para baixo e falou, cara, por que eu não me jogo daqui de cima? Porque ele não via sentido. As experiências da vida haviam ferido ele e com 10 anos ele estava considerando suicídio por entender de que a vida não tinha sentido. 10 anos. Então, fica aqui o meu incentivo. Se você perceber, né, de repente, alguma coisa, seja na área de tristeza, ansiedade, respeitar esse sentimento do filho. E se você perceber de que o compasso, o ritmo do seu filho ou da sua filha está diferente dos outros amiguinhos e não é uma questão de idioma, pode ser que os nossos filhos estejam aí dentro do espectro autista, TDAH e tantas outras características, né, que sejam um menino, uma menina com neurodivergência, ou enfim, Asperger, tem uma série de características que a gente nasce e leva para a vida. E fica o conselho, né, a sugestão de você como papai e mamãe, né, porque se você se diz, meu filho tá dentro do espectro autista, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Às vezes um bate-papo com um terapeuta que vai acompanhar a família vai ajudar você a lidar. E você casa o acompanhamento aqui do Japão com uma terapia para os pais, conseguir gerir os sentimentos, os profissionais do Japão dando apoio para a criança autista, por exemplo, que está na escola, e os pais fazendo a terapia em português com um profissional brasileiro que entende também de autismo, e você vai casando as duas coisas e torna todo esse processo mais fácil, porque acho que todo mundo quer que seu filho fique legal. Então, www.projetotsuru.com, a equipe de atendimento vai falar com você. Se você quiser atendimento em japonês, eles vão apontar quais são os profissionais habilitados para isso. Se você quiser o atendimento em português, eles vão dizer para você quais os profissionais habilitados para isso. E ainda tem nutricionista, acho que tem fonoaudiólogos. Dá uma consultada lá que tem outros profissionais para você enriquecer aí seu processo de autocuidado. E se você quiser acompanhar o meu trabalho aqui na Anabecast, tem 2 redes sociais que eu uso com mais frequência. O @anabecast.jp no Instagram e o @anabecastjp no Twitter. Eu estou no Facebook, estou no LinkedIn, estou no YouTube. Você pode me encontrar lá como NabecastJP. Nabe, né? Quem come aqui no Japão, aquela comidinha, né? O nabezão, a panelona que a gente come no inverno, cheio de legume dentro. É isso mesmo, nabecast.jp ou nabecast.jp, e você acompanha o meu trabalho. O vídeo ele vai ficar aqui no YouTube, vai ficar no Facebook, mas ele vai estar disponível também no Spotify, em vídeo, lá no Diálogos Motiori, mas também você pode, se você gosta do Google Podcast, do Apple Podcast, vai estar lá só em áudio para você acompanhar. Daqui até 24 horas ele já fica disponível lá. O YouTube, o Facebook já fica disponível aqui, passa para a galera toda aí, que vai ser muito massa. Meninas do Chocho, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês sabem que vocês voltam aqui no verão para mais um encontro do Diálogos Motiori com Chocho Girls, para a gente poder falar aqui de coisas legais para as famílias e para a criançada. E para você que nos acompanhou ou que está acompanhando até aqui, aí no seu agregador de podcast, muito obrigado. Até a próxima. Sayonara. Beijo. Tchau, gente. Beijos! Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.